Cavaco Silva lançou hoje duras críticas à opção do Governo de cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal à função pública e também aos pensionistas com rendimentos superiores a 1.000 euros. São críticas duras de Cavaco Silva às opções tomadas pelo Executivo de Pedro Passos Coelho para o orçamento do Estado do próximo ano. O Governo mudou, mas a opinião do Presidente da República permanece a mesma. Ainda com José Sócrates no poder, os funcionários públicos sofriam o primeiro corte nos salários. Corte esse criticado por Cavaco Silva. Agora o Governo tem outra cor, a mesma do Presidente, mas nem isso o impede de criticar os cortes nos subsídios de férias e de Natal. Mudou o Governo, mas eu não mudei de opinião. Já o disse anteriormente, e posso dizê-lo outra vez. É a violação de um princípio básico da equidade fiscal. Portanto, não estou a dizer-vos nada de novo. Era a posição que eu também já tinha quando o anterior governo fez um corte nos vencimentos dos funcionários públicos. Mas os recados do Presidente não ficam por aqui. A ideia de que há limites nos sacrifícios pedidos aos portugueses é mais uma vez defendida pelo chefe de Estado. Com uma ressalva, Cavaco Silva considera que no caso dos pensionistas, esse limite foi já ultrapassado. Considero que há, de facto, limites para os sacrifícios que se podem exigir ao cidadão comum. E, neste momento, até pelas situações dramáticas que nos chegam à Presidência da República todos os dias, eu receio que possamos estar no limite. E não sei se, em alguns casos, principalmente dos pensionistas, por aquilo que nos chega à Presidência da República, esses limites não podem já ter sido ultrapassados. No 4º Congresso Nacional dos Economistas, esta quarta-feira, o Presidente apelou ao diálogo entre Governo, parceiros sociais e oposição, numa altura tão delicada como esta que o país atravessa. O Governo deve reconhecer a importância de manter em permanência abertura e empenho no diálogo com a oposição e com os parceiros sociais. Da oposição, espera-se também uma atitude responsável, embora exigente, que ajude o país e a sociedade a vencerem os enormes desafios que têm à sua frente. Palavra de Presidente, ao mesmo tempo em que aumentam as vozes no PS para que o partido vote contra o orçamento mais austero de que Portugal tem memória. Nuno Encarnação, deputado do Partido Social Democrata, Rui Santos, do Partido Socialista, Manuel Castelo Branco, do CDS-PP, são convidados deste Enfoque. Muito obrigado a todos pela presença. Rui Santos, começo por si um comentário a estas críticas fortes do Presidente da República às opções do Governo em relação à função pública. Olha, eu estou de acordo com o conteúdo, obviamente, sorrio-me face ao tempo e à forma em que Cavaco Silva resolveu fazer este puxão de orelhas ao Governo. Acho que Cavaco Silva, mais uma vez, prova que é o mais profissional de todos os políticos em Portugal e também o mais populista. Nós não podemos esquecer que Cavaco, Paulo Portas e Pedro Passos Coelho escreveram um guião escrito em inglês, que fizeram questão de dar nota ao Banco Central Europeu, ao FMI e à Comissão Europeia, onde disseram, preto no branco, que derrubavam o anterior governo porque o anterior governo não era capaz de atacar os seus eleitores. Quem eram os seus eleitores? Os funcionários públicos e também a classe média e média-baixa. Escreveram-no foi em inglês. Em português, foram dizendo aos portugueses que os sacrifícios estavam no limite, não haveria aumento de impostos, corte nos salários, etc, etc, etc. Não vale a pena fazermos aqui o elenco de tudo aquilo que negaram e que agora no governo resolveram fazer. E este governo fê-lo com a conivência do Presidente da República. Então isto é tudo Os uma três encenação. escreveram um guião. Agora, o Presidente da República resolveu tirar o corpo fora, como se costuma dizer, para dar a sensação que se preocupa com os portugueses, que está verdadeiramente a pôr em causa a justeza das medidas, quando todos sabemos que o guião foi escrito pelos três. Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e Cavaco Silva. Rui, mas o guião foi escrito pelos três. Eu gosto dessa imagem, dessa metáfora.
Alguma coisa correu mal, porque se o guião foi escrito pelos três, o que é que leva o professor Cavaco Silva a fazer estas críticas? Porque é o Já mais está incluído no profissional guião? de todos os políticos. Não vê nisto coerência política e uma atitude de estadista? Percebeu? Não vejo. Não vejo, porque o professor Cavaco Silva é professor de Economia. Foi durante 10 anos primeiro-ministro do nosso país. Há 5 anos que era Presidente da República, é o 6º ano em que exerce essas funções. Ele sabe muito bem quais eram os caminhos que estavam a ser trilhados. Ele conhece muito bem o atual Ministro das Finanças, a escola política e técnica que ele defende. Ele sabia o que ia ser feito. Ele leu a carta em inglês, ele sabe ler inglês. E, portanto, ele sabia o que ia acontecer. Agora, claro, está à espera da reação do povo e quer dar ao povo a sensação que existe alguém que está no poder, que se preocupa e que os defende. O resultado vai ser 0. Este orçamento vai ser aprovado exatamente como está previsto, com as penalizações dos funcionários públicos, dos pensionistas, dos portugueses em geral. Nuno Encarnação, presumo que não partilhe desta tese defendida agora por Rui Santos. De que forma é que vê as declarações do Presidente da República? Não, eu gostei desta introdução literária do nosso colega Rui Santos, e da questão da parte escrita em inglês. Há uma palavra que não é traduzível em inglês, que é a questão saudade. E saudade é tudo aquilo que nós não temos dos governos socialistas. Mas o problema é que o que se coloca aqui, o Sr. Professor Cavaco Silva, Presidente da República, pode dizer aquilo que bem entender e que bem quiser, tem a sua liberdade, tem a sua opinião e é livre de o fazer. O que nós temos em cima da mesa é uma questão muito simples, fruto daquela saudade que não temos do passado, é que este orçamento tinha que ser assim mesmo. E por isso, dentro deste orçamento tinha que ser assim mesmo, com estas metas, nós tínhamos, por exemplo, nesta questão concreta, 3 opções. Mas houve no Conselho de Ministros que aprovou esta proposta de orçamento, que durou mais de 9 horas, até ao fim, de acordo com aquilo que foi tornado público na imprensa, houve ali uma indecisão quanto à metodologia a aplicar. Quando há 3 opções. E há quem diga que o Ministro das Finanças foi derrotado porque queria uma repartição por todos os setores da população. Não é derrota, o orçamento é do governo. Que a tese dele não vingou. O orçamento é do governo. Como um todo, não é? Como um todo, e é assim que deve ser. E o Conselho de Ministros serve exatamente para isso mesmo. Todos os Conselhos de Ministros servem exatamente para isso mesmo. O que eu estava a dizer e recordar é que havia 3 opções. Ou despedimentos, como o Sr. Ministro das Finanças disse, ou cortes de 15% nos salários de cada pessoa, em média, mensal, como aconteceu no passado, noutras naturezas. Sim, mas com quantos escalões, não é? Que variava 3,5%. Em alguns pode ir aos 10%, não é? Ou então um corte final, equivalente a 14, qualquer coisa por cento, que era tirando os subsídios de Natal, os subsídios de férias. E por que não cumprirem as promessas eleitorais? Não, porque era impossível cumprir as promessas eleitorais. Quando os senhores puseram para debaixo do tapete... Sabiam tudo, assinaram acordo com a Troika, foram coautores do orçamento ainda ontem citei o José Junqueiro, que é nosso colega, e hoje é ex-secretário de Estado, e nosso colega deputado parlamentar. José Junqueiro dizia a questão das fintas. De facto, o Partido Socialista fintou tudo e todos. Fintou a Troika, fintou o orçamento, fintou a despesa pública, fintou toda a gente. E se a Troika soubesse o que nós sabemos hoje daquilo que é a realidade deste país... Não, foi fintada. Não, veio desmentir, veio dizer que se a Troika justificação era é muito falsa. Simples, Rui Santos. Se a Troika, você perceberá isto, de certeza. Eu percebo, todos se a Troika soubesse hoje, tivesse esta realidade de hoje, há uns meses atrás... Há uns meses atrás. Qual é a diferença? Posso concluir, se faz favor? Se a Troika tivesse esta realidade de hoje, de buracos atrás de buracos, que cresciam só se for o da Madeira, e que já pararam, hoje foi garantido que não haverá mais buracos, foi tudo apurado até a exaustão, até 2012. Se a Troika tivesse essa noção, seguramente a Troika não emprestava 78 mil milhões, emprestaria mais a Portugal. Seguramente que o plano, em vez de ser a 3 anos, seria maior. Seguramente que o déficit previsto, o déficit atingível que hoje tanto nos pedem, 5,9%, que nós temos que cumprir e vamos cumprir, seria alargado. E esta é a grande diferença. Já lhe passo a palavra, tenho que passar ali a palavra a Manuel Castelo Branco. Concorda com esta crítica do Presidente da República em relação a esta opção do Governo? Eu ia por partes. Eu acho que o Presidente da República foi eleito, não foi para governar. Quem foi eleito para governar foi o Governo. A opinião é legítima e, portanto, nesse sentido, é livre de a dizer. Agora, a decisão é do Governo. Mas há aqui uma coerência do Presidente da República. Há uma coerência de quem criou o monstro, e de alguma forma agora o defende. Portanto, a verdade é essa. A verdade é que todo o sistema e todo o peso
do Estado começou, enfim, diria, nos Com primeiros Cavaco Silva. governos, ou as bases foram ali criadas e depois, obviamente, a irresponsabilidade socialista perverteu completamente aquele sistema retributivo, a quantidade de pessoas que admitiram sem reina roque e sem qualquer racional, apenas porque estávamos próximos das eleições. Eu queria, de qualquer forma, aqui tocar mais 2 pontos, nomeadamente aqui ao deputado Rui Santos, que, enfim, utilizou esta bonita expressão do guião. O guião foi negociado pelo PS. O guião foi negociado pelo PS na Troika. Não tinha estas medidas. O guião é a base do que foi o orçamento. Não. Deixe-me recordar-lhe várias coisas. Para 2012, Deixe-me recordar-lhe várias coisas que você maioria. provavelmente já se esqueceu. Mas não pode ser para limpar os cacos daquilo que fez o Governo Socialista. Eu vou-lhe mostrar. Ouça. Expliquem quais são os buracos. É que ainda não explicaram. Mas então falam em buracos. O único buraco que a gente tem aqui, conhece página é o buraco 29 da Madeira. Tem aqui na página 29. Se você não leu, está aqui na página 29. Está aqui o quadro, se não me engano, 2.2. Aconselho a ler. Convinha vir para estes debates um bocadinho mais preparado. Está aqui. Está aqui. Depois deixe-me recordar-lhe o que é que aconteceu no primeiro semestre. Vocês negociaram com a Troika. Vocês negociaram com a Troika um déficit de 10 mil milhões. Chegou-se ao final do primeiro semestre e vocês tinham gasto 7 mil milhões. 70%. Vocês gastaram 70%. Faça favor. Espera aí, não terminei. Depois responder. 70%. Pode ser, senhor. Não contente com isto, o que o senhor me vai ter de dizer aqui é se continua a achar muito bem todo este disparate das PPPs. É que está. Aquilo que o senhor me vai ter de explicar, eu não acabei as minhas perguntas. É se continua a apoiar o disparate das PPPs. Eu vou colocar aqui a folha, eventualmente. O que acontece é que as PPPs são responsáveis. As PPPs são responsáveis por o valor das PPPs deste ano por metade daquilo que se vai poupar com este corte nos subsídios. E aquilo que o senhor não me disse, e ainda não vi ninguém no PS a dizer, é se esta irresponsabilidade do gasto público achar que há sempre mais dinheiro que cai do céu. E vou-lhe recordar novamente o orçamento de 2009. Caso que também o senhor não se lembre, vocês começaram em outubro por dizer que era um déficit de 2,2, em janeiro era de 3,9, em março era de 5,9, em dezembro era de menos 8,3, em janeiro era de menos 9,3. Já foi em plena crise, não foi? E em setembro de 2011 era de menos 10. Ou seja, vocês de repente multiplicaram por 5. Esta é a vossa forma de gerir. Portanto, o que estamos a fazer agora é fruto da vossa gestão. E todos os partidos aumentaram em 6% o seu déficit para fazer face à crise. Como diz e você sabe disso. Nuno Encarnação, não temos saudades dos socialistas. Tem muitas saudades. O que aconteceu aqui, foi que vocês nos levaram a esta situação que é o não cumprimento do déficit deste ano é de catástrofe. Vocês deixaram o país num estado de catástrofe. A minha visão sobre isto é absolutamente clara. O Pedro e o Paulo, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, disseram que não se justificariam com o passado. Mas põem os seus deputados, os seus secretários de Estado, os seus ministros, não a justificar-se com o passado, mas a reinventar o passado. Reinventa o passado. Nisto tudo há 3 verdades. A nossa, a dos outros e a verdadeira. Então vamos à versão verdadeira. Vamos lá à versão verdadeira. A sua versão. Então a versão verdadeira. A verdade você socialista. que diz que eu não venho preparado, então prepare-se. Porque aquilo que estava acordado com a Troika era que o nosso déficit fosse de 5,4 mil milhões. Portanto, era acima dos 50%. E foi de 7. É 1,6 acima do que estava estipulado. 50% 600 mil euros, 600 milhões de euros são da Madeira. 70% fica 1 milhão acima. 400 milhões de euros são da quarta geração dos telemóveis e das barragens que não entraram no primeiro semestre e podem entrar no segundo semestre. E os seus deputados sabem disso. Querem é reinventar o passado. E os 600 milhões que faltam, 300 milhões são da herança cavaquista. BPI e BPN. Portanto, e o resto, os 300 milhões que ainda faltam, o BPN. O resto, o que falta, tem sobretudo a ver com a quebra da receita
a quebra da receita exatamente pelo anúncio das medidas restritivas e o aumento daquilo que era anunciado em termos de IVA para o gás. O BPN era o professor Cavaco Silva que estava no Banco de Portugal. Era o Dias Loureiro, e eram os amigos do professor Cavaco Silva que trataram do BPN. Não quero que diga mais nada. Ouça, não queira confundir o regulador, não queira confundir com aquele que assaltou com aquele que não prendeu. Apesar de todas as diferenças são significativas. Sim, o Dr. Armando Vara deu algum prejuízo ao Estado de 2,7 mil milhões de euros. Não. Ou comprou algum submarino de 1,5 mil milhões de euros. Por amor de Deus, não reescrevam o passado. Nós honramos o passado, não aceitamos é que reescrevam o passado, que inventem o passado. Digam a verdade. Digam a verdade. E assumam. Já agora, deixo só esta questão. Relativamente a esta questão de 2011, esta questão é encerrada. Partimos para 2012. Vamos cumprir o déficit de 2011. Subiram 50% ou cortaram 50% do subsídio de Natal, ou vão cortar, aumentaram essas coisas e partimos para 2012. E o orçamento de 2012 é da responsabilidade única e exclusiva do PP e do PSD, que em 2011 não quiseram aceitar, por exemplo, a redução em sede de IRS das isenções fiscais ou dos benefícios fiscais e agora põem lá isso tudo, foi muito para além daquilo que estava previsto na Troika e agora não têm coragem de assumir aquilo que escreveram em inglês, não têm coragem de escrever e vêm tentar culpabilizar o déficit de 2011. Rui Santos, muito rapidamente, há alternativas? Não são tolos. Há alternativas. E demonstraram claramente nas eleições que não são tolos. Por exemplo, foram enganados. Claramente enganados. Baixa de TSU, não houve. Não havia subida de impostos. Não havia corte de 12º e 14º mês. Você não me respondeu sobre as vocês disseram que ninguém estava preparado. Olha, afinal, vocês é que têm que estudar. Rui Santos, alternativas. Estávamos a falar de alternativas e essa é a questão importante. Hoje o Sr. Presidente da República disse de forma clara que os economistas têm sempre alternativas. Há sempre alternativas. Eu lembro que este percurso, o percurso que está a ser seguido, ainda hoje num jornal, no Diário Económico, um jornalista, um professor universitário, julgo que de Pedro Lentz, escreveu que esta era a escola de Chicago. Esta é a escola que aplicou a receita no Chile e que fez rapidamente aumentar o desemprego para os 25%. Que fez que a dívida pública não descesse. E é exatamente isso que acontece agora. Com esta receita, o que é que temos? Uma dívida pública que vai crescer no fim da aplicação do plano de austeridade e um desemprego que cresce. Controlam o déficit. Tudo o resto cresce. E, portanto, a alternativa é tentar ponderar e criar incentivos para que a economia possa crescer. E esta receita levará ao empobrecimento do país. Não me respondeu. Respondi. Ouça, são 2011, são basicamente... Mas não estou de acordo com as... São basicamente 1,2 mil milhões de euros em PPPs. Sim. Mas acha que isto foi bom? Se essa parceria pública ou privada foi para construir o túnel do Marão, estou de acordo. Foi para construir o túnel do Marão, certamente estamos dois de acordo. Lisboa, Cascais. Eu faço o percurso Vila Real, Trás-os-Montes. E essas vias são importantes, sabe? E infelizmente não faz com 3 autoestradas, porque era o que teria acontecido. 3 autoestradas mais um TGV. E esse é que é o problema. Mas não aconteceu. E é a vossa irresponsabilidade. Mas, senhores, deixem passar a palavra ao Nuno Encarnação, por favor. Eu queria só recordar o deputado Rui Santos, que às vezes deve ter aqui algum problema de memória. Sou 3 contra 1. Não é 2 contra 1. 3 contra 1. 2 contra 1. Que, por exemplo, nos encargos da dívida aumentaram 28% em 2011. Para 2012 temos um acréscimo de 25,8%. O Eduardo Catroga não sabia. Veja bem isto. E além das PPPs, que em 2015 vão começar a faturar as grandes PPPs que o deputado Paulo Campos, que agora vai ser ouvido, penso para a semana, pela Comissão de Economia ao qual eu pertenço, para apurar o que é que se passou nestes contratos fantásticos para alguém, mas lesivos, altamente lesivos. Onde o risco está todo do lado do Estado. O risco é que foi uma incompetência ainda ontem, não só nisto, mas no setor da energia, veja bem, no setor da energia também é uma catástrofe. Aquilo que foi deixado por seu líder parlamentar, o Carlos Zorrinho, que foi secretário de Estado de Energia, que era aquilo era o grande plano. Ainda ontem na Comissão de Economia... Estou a tentar reescrever a história, não é? Não é reescrever, é contar
conseguiram verdadeiramente a responder história à questão aos deste portugueses. déficit Não, é contar com inventado, verdade ao tal a história buraco aos que não portugueses. conseguem responder, Não e portanto é. estou a tentar reescrever a história. Vamos a Santos, factos, você- diga-me lá você então qual é queira o falar a desvio. verdade, queira falar a verdade. Mas a verdade Isso- foi esta. Não, Então, estes números são digam lá inegáveis. quais são os Quando números estes inegáveis. aumentos acontecem, quando em 2015, é o que no outro dia Estamos a várias falar em pessoas diziam. 2012, já vem Não, no outro 2015. dia várias pessoas diziam. Calma, Nós estamos a ter um 2012. esforço enorme para que até 2013 tudo 2015 é seja coisa cumprido, 2012, para diga voltarmos lá aos mercados. 2012. Mas em 2015 já sabemos, 2012. por mais esta herança que nos deixaram das sempre PPPs 2012. e do setor energético, mais milhões vão de surgir. Mas qual é o problema Porque, do de setor facto, energético? Qual é o problema do setor Déficit energético? Vai O subir a déficit eletricidade tarifário que existe. 5%, O é? déficit Ou tarifário- 4%, ouça, mais o déficit 17% de IVA dá um aumento de 20%. Não, mas porquê é que isso É esse acontece? o vosso O problema. déficit tarifário, É o nesta vosso problema altura, porque foram vocês que no o ano fizeram. 2011, é de 1,8 mil milhões de euros. Se nada fosse feito, em Não há 2015, déficit tarifário nenhum. ouça, O se déficit nada tarifário é fosse não feito, deixar estamos a ter uma nova que as novidade. empresas, Não há déficit produzem. tarifário. Deputado ontem não teve na Tenham sessão de tanto economia, mas é lucro. pena. Em Esse é o 2015 é na problema. ordem de 5,7 mil milhões de euros. Se nada fosse feito, se não fosse renegociado com os promotores das grandes obras faraónicas e do setor de energia, isto ia de facto penalizar. Sabe quanto é que era preciso aumentar hoje para cobrir o déficit tarifário às pessoas? Mas, Era senhores, na ordem não de sabe. 30%. Não fizeram as Era contas. isso que era Não será. preciso. Esse é que é o Aumentar problema. por 4%. Não será que sabem, vocês não aumentaram em fizeram as contas. 20% a fatura, Não através fizeram do as aumento de contas. 17% do IVA, 4%. resolver o problema Não, rapidamente? Se o Era PS 30% fosse mais governo tudo isso. hoje, nós já não íamos no PEC 4, 5, 6. Íamos no já décimo, que é 23, este deve ser para aí o PEC 10 25. ou 10 ou 11. Porquê? Porque nenhum dos outros resultava. Porque nenhum dos outros era fiável. Olha, não porque foi nenhum dos isso que outros o, números- não foi isso que olha, o Presidente do Banco de Portugal foi o dizer à PEC 1, Comissão de Economia. o PEC 1, Foi lá, preto no branco, dizer, o PEC 1 foi em março de dizer 2010. que o o PEC Banco 2 Central em julho Europeu, de 2010. o FMI, a Comissão Europeia e o Governo, bem como todos os países da comunidade, não queriam que Portugal pedisse ajuda. Quem nos empurrou para a ajuda foi o PSD, o CDS, ajudado pelo Felizmente, a bom PCP, tempo pelo pedimos Bloco de ajuda, Esquerda. não é? Ou antes, ou Foram muito vocês que depois do empurraram o tempo. país para esta situação. Tivemos um E bem, PEC em este março de escalado. 2010. Tinham o PEC uma 2 em julho de receita e 2010. um conhecimento exaustivo O PEC 3 da situação em do outubro país. de 2010. Mas, senhores, temos Tentaram. que O PEC terminar 4 o em programa. março de 2011. Temos que terminar o programa. Muito obrigado a todos pela vossa presença em estúdio. Como sempre, foi um prazer enorme tê-los aqui. Até uma próxima oportunidade a todos. Os portugueses ouviram os argumentos e agora vão chegar à verdade de quem assistiu a este programa, onde hoje esteve em debate as críticas duras do Presidente da República às opções do Governo em relação à implementação de subsídios de férias, ao corte de subsídios de férias e do subsídio de Natal à função pública e aos pensionistas com rendimentos superiores a 1.000 euros.